Jó capítulo 37, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: a isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer a luz da sua nuvem? Diga amém. Tem algumas versões que dizem assim: para, Jó, ouve e considera as maravilhas de Deus. Fala com o seu vizinho aí, por favor. Para, ouve e considera as maravilhas de Deus. Aí, pode louvar, pode aplaudir, pode glorificar. Aí vem a pergunta: porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer a luz da sua nuvem? Ele está perguntando aqui mais ou menos o seguinte: tu sabes como Deus fabrica o relâmpago? Diga comigo: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Podem sentar. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite é: como Deus opera. Preste atenção nisto. Eu já dei aos irmãos uma rápida informação sobre o livro de Jó. Do ponto de vista da cronologia bíblica, este livro deveria estar antes do livro do Êxodo. Nós sabemos um pouco da história de Jó. Um pouco da sua dor, da sua batalha, do seu conflito, da sua provação, e de como Deus mudou o seu estado e o levou a uma condição melhor do que a condição anterior do seu processo. O livro de Jó é construído do ponto de vista literário como uma peça teatral. Abre cortinas e fecha cortinas, fecham-se cortinas. Um entra em cena, o outro sai. No capítulo 1 e no capítulo 2, Jó vive a sua tragédia pessoal. No capítulo 3, Jó expressa o seu lamento, o seu luto, a sua dor, a sua angústia e frustração. Do capítulo de número 4 até o capítulo de número 37, nós temos uma sequência de diálogos entre Jó e os seus amigos. Eles falam, Jó responde. São 4 amigos: Elifaz ou Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú. Até o capítulo de número 33, falam apenas Elifaz, Bildade, Zofá e Jó.
Existem discussões em alguns momentos bem severas, ao longo dos capítulos 4 a 33, inclusive algumas vezes agressivas. Os amigos de Jó perdem a paciência com ele. E em alguns momentos Jó responde também com avidez, com aspereza, com força. Eliú, o amigo mais novo, não aparece do capítulo 4 até o capítulo 33, não há menção dele. Nem no capítulo de número 2, quando a Bíblia diz que os seus amigos vieram visitá-lo, Eliú é sequer mencionado. Não se sabe se é porque Eliú chegou depois dos outros, ou se por conta de uma tradição oriental, que era da cultura do Oriente, o mais novo só fala depois que os argumentos dos mais velhos se esgotam. Então, enquanto Elifaz estava falando e Jó respondendo, enquanto Bildade estava falando, Zofar e Jó respondendo, Eliú está calado. Agora no capítulo 34, quando encerram-se os argumentos dos três amigos de Jó, consequentemente os argumentos de Jó também, Eliú entra em cena. E o discurso de Eliú vai do capítulo 34 até o 37. Você está me entendendo bem? Diga amém. É como eu quero que vocês entendam a Bíblia e se apaixonem por ela. Capítulo 34, 35, 36 e 37 é o discurso de Eliú. Observe. Quando Elifaz falou, existem, me parece que 3 ou 4 discursos de Elifaz. A todos eles, Jó respondeu. Quando Bildade falou, são 3 discursos de Bildade. A todos eles, Jó respondeu. Quando Zofar falou, Jó respondeu. Mas quando Eliúde falou, Jó se calou. Por quê? Porque o discurso de Elifaz é o discurso religioso de que se você está sofrendo é porque você pecou. Deus está te punindo. O discurso de Bildade é o discurso de acusação. Deus só matou os teus filhos porque eles eram ímpios, eles eram profanos, e você, Jó, um arrogante. Então Jó responde, Jó precisa se defender. Zofar segue a mesma linha de Elifaz e de Bildade, acusando Jó, achatando Jó. Jó precisa se defender. Agora preste atenção. Quando Eliú vai falar, Eliú esquece Jó. Em nenhum momento ele questiona Jó sobre a sua conduta, sobre a sua moral, sobre o seu comportamento. A base do discurso de Eliú é esta aqui: Deus sempre tem razão. Eu vou repetir porque só 2 irmãos ouviram. A base do discurso de Eliú é esta: Deus sempre tem razão. O que Eliú está dizendo a Jó é, ao longo dos 4 capítulos, eu não sei por que razão você está sofrendo, mas Deus tem uma razão. Há uma explicação em Deus. E o discurso de Eliú é tão centrado em Deus, nas razões de Deus, no controle de Deus,
no comando de Deus, que duas coisas extraordinárias acontecem quando Eliú termina. Primeiro, lá no capítulo de número 42, quando Deus repreende aos amigos de Jó, e ele diz assim: a minha ira se acendeu contra vocês, porque vocês não falaram de mim ao meu servo Jó, conforme eu sou. Deus repreende a Elifaz, repreende a Bildade, repreende a Zofá, mas não repreende a Eliú. Por quê? Porque o discurso dos três é o discurso do julgamento, é o discurso da sentença, da medida do homem. O discurso de Eliú exalta a Deus, glorifica a Deus, tira o homem do centro e coloca Deus no controle de todas as situações. Só quem pode dar glória a Deus, dá glória a Deus, porque é de graça. Segundo, quando termina o discurso de Eliú no capítulo 37, já no capítulo 38, Deus se manifesta. Eu vou repetir porque tu não entendestes. Quando termina o discurso de Eliú, aleluia, no capítulo 37, já no capítulo 38, Deus se manifesta. Quer entender a razão? Nos capítulos 4, 5, 6, 7, 8 até o 33, o centro da discussão era Jó. No capítulo 34, 35, 36 e 37, o centro da discussão é Deus. Quer entender um pouco mais? Deus só se manifesta quando o homem sai do centro e ele se torna o centro da nossa vida, do nosso pensamento e do nosso entendimento. Entendeu? E no discurso de Eliú, Eliú faz uma dissertação que exalça, que glorifica a majestade e a magnificência de Deus. Essas palavras que nós lemos agora, de Jó 37, 14 e 15, são palavras de Eliú. Ele está dizendo a Jó, indagando a Jó, e ele diz: ó Jó, ouve, para de discutir, para de te defender, silencia, Jó, pondera as maravilhas de Deus. É como se Eliú dissesse: em vez de centrar na tua dor, em vez de focar na tua tragédia, pondera as maravilhas de Deus. Aí ele diz: sabes tu como Deus as opera? Tu sabes como Deus faz a sua luz resplandecer na nuvem? Interessante que no capítulo 38, quando Deus aparece a Jó, 38 e 39 e 40, o Senhor faz a Jó, salvo engano, 56 perguntas, que Jó não consegue responder nenhuma. E ainda hoje, a ciência tem dificuldade de dar respostas exatas para as perguntas que Deus faz a Jó. Por que isto? Porque o agir de Deus é grandioso, porque o agir de Deus é glorioso,
Eu tenho que citar. Lembra de Paulo? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro? Quem a ele emprestou para que ele precise retribuir? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Oramai caramandurabagá. O agir de Deus é extraordinário, e isto revela para nós um Deus que se move em nosso favor. Tem um texto no Antigo Testamento, eu acho lindo, lá em Esdras, capítulo de número 8, versículo 23, quando Esdras diz assim: nós, pois, oramos e jejuamos, pedindo isto ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. Ele se moveu. Provoca de leve o vizinho, fala com ele assim: Deus se move. Paulo, tomado de inspiração, revelação, admiração, adoração, quando escreve a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, a Bíblia revela para nós o Deus que opera, o Deus que age, o Deus que é maravilhoso, e ainda que nós não entendamos, fato é que Ele está no controle de todas as coisas. Quando Jó conversa com Deus, já no finalzinho do livro, capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: Senhor, bem eu sei que tudo podes, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão impedidos. O que Deus tem para fazer, Ele fará. 43, versículo 13, do profeta Isaías, o Senhor usa o profeta e diz assim: ainda antes que o mundo existisse, eu sou. Ainda antes que o mundo existisse, eu sou. Ninguém há capaz de fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se você consegue dar glória a Deus, dá. Então, Deus opera, Deus age. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para o seu coração esta noite, para os que estão aqui, para os que estão no campus online, é: Deus opera. E é interessante que Isaías 64:4 diz que Ele trabalha por aquele que nele espera. Então presta atenção, Deus opera na criação.
O poder de Deus é poder criador. A Bíblia Sagrada revela para nós o poder de Deus operando, controlando o universo. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 1, diz, lá no versículo 3 e 4, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Note que a terra está solta no espaço. O Senhor criou e disse para ela: permanece aí, cumpre o teu processo de rotação, mas permanece no eixo, não sai do lugar. Ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Romanos capítulo de número 1, versículo 19 e 20 diz que tudo o que de Deus se pode conhecer está manifesto nas obras criadas. Tanto a sua divindade, quanto o seu eterno poder e os seus atributos são manifestados nas obras criadas, para que os homens não tenham como se desculpar. É o Deus que cria, é o Deus que opera na criação e deixa nela a sua assinatura, e deixa nela o seu traço e o seu caráter. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu fazer algumas ponderações sobre Gênesis 1, versículo 1. Primeira, é que esse capítulo, esse versículo nos revela duas coisas sobre o universo. A primeira é que o universo tem começo, tem princípio, ou seja, Deus é quem estabelece o princípio do universo. Por isso que ele diz em Apocalipse 1:4 e Apocalipse 1:8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No versículo 8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Se você não der glória a Deus é porque você não entendeu nadica. Quando o Senhor diz eu sou o alfa e o ômega, presta atenção, alfa e ômega são respectivamente primeira e última letra do alfabeto grego. A Grécia é o berço do pensamento ocidental. Então, quando se fala de conhecimento, ciência, a Grécia é a referência. Quando Deus diz, eu sou o alfa e o ômega, Ele está dizendo, antes que houvesse qualquer conhecimento sobre a terra, eu já estava lá. E quando Ele diz, eu sou o ômega, Ele está dizendo, quando toda ciência fadar, quando todo conhecimento acabar, eu continuarei lá. Eu sou o primeiro, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Eu sou o último. Quando tudo acabar, quando apenas houver vazio e caos, eu estarei lá. Dá um glória, vai. Então a primeira verdade que esse texto de Gênesis 1:1 nos ensina é que o universo tem começo, tem princípio. A segunda verdade, Deus é o criador do universo. A Bíblia diz em João capítulo 1 que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por outro lado,
quando lemos esse texto, a Bíblia declara de maneira gloriosa que Deus usou o seu poder tremendo, a energia dinâmica, a inteligência infalível, a sabedoria insondável, para criar o que nós conhecemos como universo e aquilo que nós apenas prescrutamos, porque o que conhecemos é apenas partícula do todo que Ele criou. Agora veja, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, outra coisa extraordinária: no princípio criou Deus. A palavra Deus aqui é Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra que está no plural. Ela ocorre cerca de 2.700 vezes no texto sagrado. Entretanto, embora esteja no plural, ela não indica uma pluralidade de pessoas nesse texto. E é interessante, uma famosa enciclopédia católica, inclusive, defende esta concepção e aplicação do termo. O termo Elohim não indica uma quantidade de pessoas, mas a majestade de Deus, a grandeza de Deus. É a mesma expressão usada para aquilo que a gramática chama de plural majestático. Por exemplo, quando você ouve um orador dizer: nós vos saudamos, nós estamos felizes, se referindo a ele, você pergunta: por que ele não fala eu? Ele fala nós. É o plural majestático para representar a grandeza do auditório e da sua própria missão. Então, quando o termo usa Elohim, no Gênesis 1, dizendo do princípio criou Deus, não está falando de uma pluralidade de pessoas, mas daquele que é grande, daquele que é majestoso, daquele que está acima de todas as coisas, daquele que opera na criação e que fez a criação acontecer de acordo com o seu poder e vontade. Só quem é crente dá glória a Deus. Quem não é, aceita Jesus como Salvador. E mais, Gênesis 1, no princípio criou. O verbo criar, que Moisés usa nesse texto, em toda a Bíblia só é usado para Deus. A ideia de criar aqui, barat, é a ideia de quem cria do nada, de quem traz a existência. Romanos capítulo 4 diz que o Senhor chama a existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Então, o criar de Deus é diferente do cientista que criou uma vacina, é diferente do biólogo que criou uma fórmula, porque todo cientista, biólogo, arqueólogo ou qualquer nomenclatura da ciência cria a partir da matéria-prima. Quando o texto diz que Deus criou, ele está dizendo: não havia matéria-prima, não havia matriz, não havia nada pelo qual ele pudesse criar, mas do nada ele criou aquilo que nós conhecemos, porque ele é Deus. Agora você dá um brado de glória, porque ele merece. Por isso que em Jó 37, o discurso de Eliú, em Jó 37,
o capítulo inteiro, depois você lê o capítulo inteiro. Eliú está dizendo que os homens devem temer a Deus pelos seus feitos grandiosos. Os homens devem temer a Deus pela sua operação maravilhosa, pelo seu poder criador. No capítulo 38, versículo 4 de Jó, olha o que Deus pergunta a Jó. Agora já é Deus, no capítulo 38. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Quando eu coloquei a pedra fundamental da terra, onde você estava, Jó? Me dizes, já que tu és tão inteligente. Olha que coisa linda, o Salmo 19, versículo 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia é tão gostosa que às vezes eu cito a Bíblia e sinto sabor. Os céus proclamam a glória de Deus. É por isso que às vezes eu repito, porque dá vontade de sentir de novo. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Não há voz, nem fala, mas em toda a terra se ouvem as suas palavras. Ou seja, Deus está operando na criação. No profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 28, está escrito assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, aquele que é o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, insondável é o seu conhecimento. Olha Isaías 42, versículo de número 5, o profeta diz, o Senhor diz: assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e os espraiou sobre a terra, e a tudo quanto produz, aquele que dá respiração ao povo que nele está, e espírito aos que andam sobre a terra. Há uma teoria, o deísmo defende que Deus criou o planeta e largou de mão, como rama de abóbora na beira da estrada, que Deus não interfere na história. Entretanto, o texto diz que Deus continua operando na criação. Não é por acaso que a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelos nomes. Não é por acaso que a Bíblia diz que Ele diz aos rios: venham, e eles nascem da rocha. Depois Ele diz: parem, e os rios congelam pelo sopro da sua boca. Não é por acaso que a Bíblia diz que a terra é o tablado onde Ele descansa os seus pés. Ageu diz, Amós diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Estava viajando de carro uns anos atrás, Jonas estava comigo ainda adolescente. Eu sou apaixonado pelas nuvens. E aí em dado momento eu vi uma nuvem meio espalhafatosa e falei com ele: ó pai, Deus passou correndo ali agora. Ele disse assim: como assim? A Bíblia diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Olha como aquela nuvem está bagunçada.
Deus está no controle do planeta. Deus continua operando sobre a terra. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 16 e 17, assim: porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ô igreja, enalteçam, magnifiquem. Deus opera na criação. Tudo está sob seu poder. Deus opera. Segundo lugar, sabes tu como Deus opera? Deus opera nas pequenas coisas. O Deus grande age nas coisas pequenas. Interessante, lá no Salmo de número 62, versículo 12, o salmista diz assim: em Deus faremos proezas. Quem fará? Nós. Quem somos nós? Pó, cinza, relva que brota e murcha. Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. A cidade de Corinto era considerada uma cidade intelectual. Corinto era a capital de uma província chamada Acaia, do Império Romano. No auditório de Corinto havia discursado homens como Platão, Sócrates. Em Corinto estava o templo de Dionísio, deus do vinho. O templo de Afrodite, deusa do erotismo, da luxúria. O templo de Eros, a divindade do sexo. Em Corinto aconteciam os maiores jogos estímicos do planeta, do mundo antigo. Em Corinto havia apresentações teatrais que agregavam pessoas de mais de 1000 quilômetros de distância. Os dois maiores portos do mundo antigo estavam em Corinto. Ninguém comercializava do Oriente para o Ocidente sem passar por Corinto. Então eles se sentiam a última bolacha do pacote. Eles se sentiam a última água gelada do deserto. Eles se sentiam o topo do mundo, a ponta da lança. Aí Paulo chama os coríntios à realidade, e ele diz assim, capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Ei! Vocês estão pensando que Deus precisa do que vocês são para Ele operar? Aí Paulo diz assim, pelo contrário. Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. E Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Ele escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as aprazíveis. E Ele escolheu as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Agora vem para cá, senta na cadeira, porque a pancada é grande. Sabe quem é que Paulo chama de coisas fracas, desprezíveis, ignóbeis e loucas deste mundo? Paulo está falando de nós.
Paulo disse assim, está dizendo assim: vocês ouviram Platão, Sócrates, vocês se orgulham dos grandes pensadores da Grécia terem passado aqui, mas quando Deus quis escolher, Ele escolheu os simples, os pequenos, os que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Sabe para quê? Para que ninguém diga que conseguiu por seu próprio mérito, porque a glória é dele, o poder é dele, e Ele age nas pequenas coisas. Moisés está na beira do Mar Vermelho e vai orar. E o Senhor diz: por que você está me clamando, Moisés? O que você tem na mão? Eu tenho um cajado, mas atrás de mim vem um exército. Aí o Senhor diz: usa o cajado e fere as águas. Porque Deus opera nas coisas pequenas. Tem um gigantão desafiando Israel, um exército inteiro correndo. Aparece um menino com uma pedra e uma funda. O gigante diz: você está pensando que eu sou cachorro para você vir a mim com pau? O menino diz: você vem a mim com espada e com escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra e uma funda o gigante caiu, porque Deus opera nas pequenas coisas. E aí, como diz o pensador, se a pedra acertou na fronte, pelo impacto, Golias devia ter caído para trás, mas o texto narra que ele cai para frente. Ou seja, quem derrubou Golias não foi a pedra, foi a mão de Deus. Davi acertou a pedra e Jeová fez assim: cai. E Golias desce, porque Deus age nas pequenas coisas. Sem querer magoar, fala com a pessoa que está do seu lado aí: é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Porque Deus opera nas pequenas coisas. Aleluia. Mas Deus opera. Deus opera. Vou demorar só mais 1h30. Brincadeira. Como Deus opera? Deus opera maravilhosamente. Diga comigo: eu sei que Deus faz maravilhas. Muda a frase, diga comigo: eu sei que Deus só faz maravilhas. Jó 37, versículo 5 diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas que nós não podemos compreender. No capítulo 5, versículo 9 de Jó, está escrito que só Deus faz maravilhas. Mas eu vou citar só um texto para você não esquecer. Olha o Salmo 136, que coisa deliciosa. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que só faz maravilhas, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha as maravilhas. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares,
porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Lá vai maravilha, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar em duas partes. Tem gente já falando em línguas em casa, no apartamento, na cabine do caminhão, e você aqui ainda não conseguiu entender o que Deus está fazendo. Aquele que abriu o mar em duas partes, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez a Israel passar no meio deles, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó e ao seu exército no meio do mar, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu a grandes reis, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou a reis famosos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A Sion, rei dos amorreus, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que deu a sua terra em herança, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou de nós na nossa humilhação, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, e nos remiu da mão dos nossos inimigos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O salmista vai escrevendo e parece que ele chega a uma conclusão. É tanta maravilha que não dá para falar de todas elas, e ele resolve resumir e diz: aquele que dá sustento a toda a carne, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Só quem pode dê glória, só quem pode chore, só quem pode fala em línguas, só quem pode enalteça. Deus opera. Ele está operando por você. Você sente a sua presença? Se você sente a sua presença, diga algo para Ele. Diga algo para Ele. Diga algo para Ele. Eu tenho que parar, mas diga algo para Ele. Deus opera. Grite, celebre, enalteça, magnifique.
aleluia, 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 aleluia. Como Deus opera na criação, nas pequenas coisas. Olha que coisa linda, o Deus que opera no sol, a grande estrela da galáxia, opera em mim e em você. O Deus cuja presença enche os céus e a terra, habita em nós. Aleluia. Ele te cura agora. Ele te cura agora. Ele entra na tua causa agora. Ele dá um basta na tua situação agora. Por quê? Deixa eu concluir. Deus opera poderosamente. Salmo 61 diz assim: uma coisa disse Deus. Salmo 60. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. 62:11. O poder pertence a Deus. Vou repetir. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Lá no livro das Crônicas, 1 Crônicas 29, versículo 12, está escrito: em suas mãos há poder e força. Deus opera poderosamente. E aí, só para você ter uma ideia e a gente concluir, Deus opera poderosamente para salvar. Vou repetir: Deus opera poderosamente para salvar. Tem um texto profético que eu acho extraordinário em Isaías capítulo 63, porque o profeta retrata Deus como um guerreiro montado num cavalo, com as suas vestes manchadas de sangue. E aí, quando o profeta vai profetizando, ele pergunta: quem é este, vestido de vestes salpicadas de sangue, que vem de Edom, que vem de Bosra? Ele mesmo responde: eu sou aquele que falo em justiça, poderoso para salvar. Aleluia. Deus tem interesse na sua alma e o seu poder opera para a tua salvação. Deus opera poderosamente para curar. Jeremias 30:17 diz: eu te curarei as feridas e restaurarei a tua saúde. Laços que são quebrados, enfermidades que são aniquiladas pelo poder daquele que opera poderosamente. Deus opera poderosamente para dar livramento. Você não faz ideia de quantos laços têm sido quebrados. Você não faz ideia de quantas vezes o Senhor chegou na tua frente e disse para Satanás: sai do caminho, porque ele é meu. Desmancha seu ninho, porque ela é minha.
Deus é poderoso para dar livramento. Aquele que livrou Davi da espada de Saul. Você imagina, Saul perseguiu Davi durante 15 anos, gente. Saul era o rei, ele tinha todo o exército. A Bíblia chega a mencionar que Saul colocou espiões em todo lugar para pegar a Davi. E durante 15 anos Saul não conseguiu pegar Davi. Por quê? Porque Deus estava dando livramento. Olha o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que coisa linda, Deus está no meio dela. Eu vou repetir, Deus está no meio dela. Olha que coisa linda, não será abalada, não se abalará ao romper da manhã. Recebe essa palavra, crente. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa linda! Vinde, contemplai as obras do Senhor, que maravilhas tem feito sobre a terra. Olha para isso, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é lindo aqui? Vem um obreiro aqui para mim, por favor. Eu quero só fazer uma ilustração rápida. Vem cá, irmão diácono, por favor. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Quando Deus está dizendo, fica na minha frente, por favor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Deus dissesse, você está brigando, você está lutando, e Deus está aqui atrás dizendo assim, deixa eu lutar por você, deixa eu brigar por você, para de fazer do seu jeito, deixa eu entrar na guerra. Quando Deus percebe que você não entendeu, Ele faz assim, ó, aquieta-te, passa para trás, para você saber que eu sou Deus. Exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O salmo termina assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa palavra, Deus está dando livramento, Deus está cortando laço, Deus está fechando sepultura, Deus está mudando sentença,
Deus está mudando sentença, Deus está mudando o quadro. É tempo de livramento. Deus opera e haverá livramento. E recebe, você vai ver Deus quebrando laços, Deus te dando livramento, Deus agindo em teu favor. Só quem pode aguenta dar um grito de glória. Mas Deus está operando. Deus está operando. Vem vitória aí. Aí vem vitória. Mas eu não estou vendo nada, pastor, porque crente não vive pela vista, vive pela fé. A vitória vai irromper quando você menos esperar. A vitória vai chegar da parte que você não imagina. Online, Deus está trazendo vitória para a vida do seu povo. Aleluia! Sabes tu como Deus opera? Para, ouve, considera as maravilhas de Deus. Deus não está morto. Aquele que guarda Israel não dorme, nem cochila. Oh, alma desesperada, o Espírito te manda dizer: aquieta-te, porque o braço de Deus já se envolveu na questão. Para, ouve e considera, pondera as maravilhas de Deus.